Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar com os irmãos. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia. Carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo número 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5. Vamos ler a partir do verso 15 até o 21. Verso 15 ao 21. Deus, aleluia. Portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábio, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor a Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Só um verso do número 18. Verso do número 18 que nos diz: e não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Tome assento, queridos. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, agradecer ao pastor Davi, pela igreja, pela oportunidade de estar aqui nesta noite, podendo falar a palavra do Senhor. Estamos diante de um texto do apóstolo Paulo. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda ou dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. Interessante que quando nós analisamos as páginas do Novo Testamento e propriamente dito, na literatura da época, era frequente enumerar os deveres mútuos entre os membros de uma casa familiar. Esses deveres incluíam também os escravos. E nas passagens do Novo Testamento, nas páginas neotestamentárias, a referência do Senhor modifica profundamente esses deveres, esses tais deveres. E eles intensificam em 3 grupos. Grupos esses relacionados à família, à casa, à mulher, os filhos e os servos. Estes 3 grupos eram chamados grupos mais fracos. O grupo mais forte eram chamados dos maridos, dos pais e os senhores. E quando a gente olha para tudo isso, nós temos uma ideia de que o Cristo da cruz, ele quer se relacionar conosco. E o Paulo, o apóstolo dos gentios, não está nada mais, nada menos do que chamando a atenção dos efesianos para que eles atendam e entendam qual é o que Deus, ou o que é que Cristo quer deles. Quando a gente olha para o capítulo que lemos, capítulo 5, e apropriadamente dito, o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ter o contexto histórico. O apóstolo Paulo, ele passa 2 ou 3 anos
nessa igreja. Provavelmente ele escreve a esta igreja nos anos 62 e 64, lá da sua prisão de Roma. E ele escreve o capítulo 3, capítulo 4, e em geral ele está interpretando com referência da sua prisão perto do fim da sua vida. Quando a gente olha para tudo isso, nós entendemos uma coisa: no final da sua vida, o apóstolo dos gentios está dizendo: olha, não vos encheis, não vos embriagueis, não estejam apegados ao vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós somos nova criatura, nós somos uma pessoa modificada, nós somos seres vivos de Deus, em novidade de vida. Quando o apóstolo escreve a carta, ele está atendendo e vislumbrando o momento cívico e mais proeminente. Éfeso é um lugar, é uma cidade onde habitava a deusa Diana. As 7 maravilhas da época do mundo antigo estava ali inserida naquela cidade, e ele descreve de si própria como sendo alimentadora. Aquela deusa alimentava e tornava aquela cidade populosa, todos vinham àquela cidade, e por isso Éfeso era a mais gloriosa cidade asiática da sua época. Pessoas de todas as regiões vinham até Éfeso para ver aquele templo, para ver a cidade, para ver o que acontecia na cidade. E Paulo descreve a igreja de Cristo como sendo a noiva. Aqui está a noiva, mais gloriosa, mais radiante. E também em Éfeso ele começa a pregar, e ele prega Cristo, o Cristo da cruz. E aí Paulo entra num conflito com a indústria daquela cidade, que dependia de amuletos para servir, dependia de amuletos para pagão, para mostrar o que Deus podia fazer. Paulo está mostrando o Deus invisível e o Deus verdadeiro. O clamor de Paulo ao expor as obras das trevas e em preparar-se para uma guerra constante contra as forças espirituais nas regiões celestiais, afetaria os leitores originais com toda a especialidade. Mas Paulo tem um propósito, e o propósito dele é pregar. E ele diz: não vos embriagueis com vinho em qual haja contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O interessante é notar que na sua segunda viagem missionária, ele passa em Éfeso, e ele ficou ali por um tempo. Ele deixa Áquila e Priscila, os seus companheiros, desde o tempo mais ávidos, e eles ficaram ali em Corinto. Paulo saiu de Éfeso com a intenção de voltar. Terminou a sua segunda viagem missionária em Antioquia, da onde partiu para a sua terceira viagem missionária. Mas antes de Paulo chegar de volta a Éfeso, em um outro pregador passou por lá. A história diz que Apolo passou pregando com capacidade, com eloquência, e chegou em Éfeso com entendimento e completou a obra, ou seja, a obra estava sendo completa. Então Paulo entende os planos do Senhor. Deus tem um plano para todas as coisas. Talvez nós não entendemos, talvez nós não sabemos qual seja o plano de Deus, mas que Ele tem um plano, Ele tem. Nós estamos atravessando um momento difícil, vidas estão se perdendo, vidas se perdendo sem Cristo. Vidas com Cristo estão indo para um lugar melhor do que o nosso, porque Paulo disse que se encontrar com Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo entende os planos de Deus. Quando Apolo passou, quando João passou, João pregou o batismo do arrependimento. João pregou o batismo que ele se arrependesse e se chegasse a Cristo. Deus
plano, e por intermédio de João o Batista, eles foram batizados em águas para a evidência dos seus pecados serem perdoados. E o plano de Deus, evidentemente, não só estendeu ou só ficou em Éfeso. Deus estava trabalhando, porque quando Deus trabalha, Ele trabalha. Quando o homem pensa que está fazendo alguma coisa, ele está tentando trabalhar, mas Deus trabalha nos mínimos detalhes. Você pode levantar a sua mão e dizer: Deus trabalha nos mínimos detalhes. Aquilo aí ensinaram o Evangelho e continuou pregando ousadamente. Tantos lugares que ele passaram pela Acaia, pelas províncias que incluía Corinto. Relato da história diz que eles se encontraram em Atos, capítulo de número 18, versos de número 24 a 28. E quando Paulo chegou em Éfeso, ele encontra um grupo de discípulos que já havia sido evangelizado, que já sabiam da vinda do Espírito Santo, mas não tinham a evidência, não conheciam o que é o Espírito Santo. Eles eram discípulos, mas ainda não entendiam o que era a manifestação corpórea em nós do Espírito Santo. E pelo contexto deduzimos que estes discípulos ouviram e aceitaram a mensagem. É interessante que Paulo esclarece o assunto, mostrando que Jesus morreu, ressuscitou, voltou dos céus, enviou o Consolador, o Paráclito, para estar com eles, para estar conosco, e eles entendem melhor. E estes 12 homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Depois do batismo, Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles receberam dons de línguas e foram cheios do Espírito Santo. Paulo continuou em Éfeso por pelo menos 3 anos, ensinando nas sinagogas, na escola de Tirano, realizando milagres extraordinários e conduzindo muitas pessoas a Cristo. O trabalho de Paulo e outros discípulos em Éfeso provocou grande tumulto, porque por parte dos seguidores da deusa Diana. Atos 19, Paulo prosseguiu para a Macedônia e continuou, e depois passou por perto de Éfeso. De Mileto, ele chamou os presbíteros da igreja de Éfeso, conversou com eles e avisando sobre o perigo de lobos velozes que entrariam no meio deles. O que Paulo estava dizendo era: eu me propus estar diante de vocês por esses 3 anos pregando Cristo, o Cristo ressurreto, mas vocês devem estar atentos, porque virá lobos velozes e tentará entrar diante do meio de vocês e falará um outro evangelho que não é o evangelho da cruz. O evangelho central de Cristo é o evangelho da eclésia, é o evangelho de um agrupamento, é o evangelho de pessoas, é o evangelho onde ele levanta o caído e dá força ao que não tem vigor. Este é o evangelho da cruz, é o evangelho que pega o homem do mais vil pecado e coloca de pé. Este é o evangelho da cruz. É interessante nós notarmos que a doutrina central de Efésios é a eclésia, é a igreja. Paulo está preocupado com a igreja. Paulo está preocupado com a igreja, ou seja, ele tem por tema a igreja e as relações de Cristo com ela. Quando nós adoramos a Cristo, aqui ou aonde quer que nós estejamos, nós somos igrejas de Cristo, igreja de Cristo. O interessante notarmos que do capítulo 1 ao capítulo 3 do livro ou da carta de Efésios, ele está reafirmando: a salvação é oferecida pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Nós estamos aqui pela graça, estamos vivos pela graça, temos saúde pela graça, estamos de pé pela
somente a graça de Deus. É somente Aleluia! a graça de Deus É verdade. que nos faz estarmos aqui nessa noite. Sim, meu Deus. Aleluia. Nós temos, do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vem relembrar o que nós devemos ser na igreja. A igreja deve ter unidade, a igreja deve caminhar em fé, a igreja deve caminhar em santidade e, sobretudo, em moral pessoal. Nós devemos andar não como insensatos, não como necios, mas nós devemos andar olhando para Cristo, o consumador da nossa fé. Aleluia! Aquele que vem e em pouco de tempo ele virá para buscar a sua igreja e a sua palavra será: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Paulo Aleluia. está falando no contexto imediato. No capítulo 5, onde nós lemos, do verso 17 ao verso 20, o contraste entre a vida anterior e antes de Cristo e a nova vida. É isso que Paulo está dizendo. Olha, nós somos nova criatura. Nós não podemos nos embriagar com vinho em qual há contenda. Nós somos nova criatura. A nova criatura deve se manifestar em nós. Os desejos do velho homem não podem corromper a nossa vida de cristão. Os desejos de uma velha natureza não podem nos tirar do foco, do caminhar, da direção, do direcionamento que Deus tem para a nossa vida. Deus tem um direcionamento para você, para a tua casa, para você e para nós. Os desejos do velho homem não podem corromper o nosso coração. Então, a proibição de Paulo parece estar contra não somente a embriaguez, que está tentando mostrar aos cristãos em Éfeso que eles devem estar no controle desde que aceitaram a Cristo. Tem pecados que nos tira, ou seja, todo pecado nos tira da presença, do caminho de Cristo, do alvo que é Cristo. Mas tem pecados que nós podemos evitá-lo, tem pecados que nós podemos evitar, e é isso que Paulo está dizendo. O caso da nova natureza, da nova vida em Cristo. Os desejos do velho homem não podem nos corromper. Ele está dizendo: você, eu, nós não podemos ser cúmplice deste pecado, porque nós estamos instruídos diante disso, sabemos o que é pecado, e a postura do cristão em relação ao pecado nós precisamos ter uma relação bem definida. Não podemos ocultar a nossa fé, não devemos ser cúmplice de pecados alheios, não podemos andar com pessoas que estão andando no caminho errante. Nós devemos andar no caminho de Cristo. E o caminho de Cristo não tem percalço, ou melhor, não tem atalho. O caminho de Cristo é reto. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou não meia verdade. Ele disse: eu sou a verdade e eu sou a vida, para aqueles que estão mortos nos seus delitos. O interessante é que Paulo está condenando aqui a cumplicidade do pecado, dizendo que nós devemos reprovar as obras das trevas. Deus nos ama, Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Quando a gente olha para tudo isso, Paulo diz: enchei-vos do Espírito. E a resposta está aqui. Não é algo que nós esperamos fora, mas é algo que fazemos. É algo que vem de dentro. Nós obedecemos às instruções de Deus. E Paulo está dizendo no verso 18: olha, obedeçam à instrução. Mas como ele continua nos versículos seguintes? Como é que nós obedecemos? Como é que aquele povo deveria obedecer às instruções? Falando, cantando, dando graça, sujeitando uns aos outros em temor ao Senhor. Resumindo aqui, nós
precisamos ocupar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Nós precisamos desenvolver a nossa comunhão com os nossos irmãos, consanguíneos e não consanguíneos. Nós precisamos demonstrar o Espírito de Deus em nossa vida através do nosso serviço a Deus e aos outros. É assim que nós nos enchemos do Espírito Santo. Em contrapartida, Paulo está advertindo porque o vinho, Provérbios 20, verso 1, diz que o vinho é escarnecedor, é bebida forte e é alvoroçadora. Provérbios 23, 30 a 35, o Salomão diz: os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Isaías capítulo 5, verso de número 11, está entre uns dos ais de Isaías, e ele diz: ai dos que levantam pela manhã e segue a bebedice. Romanos, Paulo escreve no capítulo 13, verso de número 12 a 13, dizendo: deixai pois as obras das trevas e revistamos das armas da luz e andemos dignamente como um pleno dia, e não em orgias, bebedices, imprudícies, dissoluções, em contendas e em ciúmes. Nós devemos andar no caminho de Cristo, e andar no caminho de Cristo é andar o caminho do amor, é andar o caminho da comunhão, é andar o caminho da coinonia, é andar o caminho da retidão, é andar o caminho olhando para trás e sabendo que Ele foi à cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo entre nós, está vivendo nós. Nós somos bem-aventurados, porque Ele nos deu mais uma oportunidade para estarmos aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Paulo passa, e na primavera de 52, a carta de Éfeso vem tratando acerca do testemunho no mundo de trevas. E ao exercitarem a sua santidade iluminadora, os cristãos conduziram pessoas que estavam em trevas à luz. E dentro da importância do testemunho cristão, Paulo exorta os seus leitores a verem cuidadosamente a maneira como eles estavam se portando perante os de fora. Porque, irmãos, nós somos crentes muito bons aqui na igreja, mas lá fora, é lá fora que o mundo vê quem verdadeiramente nós somos. Por quê? Porque ser crente aqui dentro da igreja é muito fácil. É levantar a mão, é chorar, é pegar na mão do lado, mas lá fora o mundo está vendo quem nós somos. E Paulo está dizendo: olha, vocês devem ter necessidade de olhar para fora, porque o povo está olhando para você. Muito mais do que ser aqui, ser crente interiormente, é lá fora que alguém está olhando para nós. Nós necessitamos ser sábios, agir em conformidade com sabedoria, e no lugar alto, no lugar que o Senhor está, não nos lugares dos nossos prazeres. Paulo usa a palavra de embriagar no sentido mais apropriado, e ele diz, no Novo Testamento nós temos algumas ocorrências, e o grego clássico diz embebedar-se, intoxicar-se, embriagar-se ou dar a beber em algum líquido, no lugar de ser cheio pela bebida. Nós, o povo, Paulo exortando o povo, eles deveriam ser cheios do Espírito de Deus, isto é, esperar daqueles que agora são luz, o resultado de serem cheios do Espírito totalmente. Mas quando a gente olha para tudo isso, Paulo passou pelas regiões da Galácia, da Frígia. Havia um grupo de discípulos que foram batizados por João. Todos os discípulos continuam em Éfeso. E Paulo passou também pelas regiões altas, capítulo 19 do livro de Atos. E havia lá o templo estava lá. Todo mundo ia para
naquele tempo. A literatura grega diz que ela era a protetora da vida selvagem. O grego, a Grécia era adorada como uma virgem caçadora. Éfeso orgulhava-se da guardiã do templo de Diana. O culto da grande deusa tinha espalhado por todo o mundo grego. Chegou às fronteiras. Já havia ourives. No caso Demétrio, estava dizendo que ela era adorável em toda a Ásia, Atos 19, 27. E por mais magnífico que tenha sido aquele templo, 4 vezes maior do que o Partenon, em Atenas, sustentado por 127 colunas de 18 metros de altura, ela também tinha ruínas. E as ruínas de Éfeso e do templo helenista e romano ficavam alguns quilômetros no meio do sul. E Éfeso era a cidade populosa da época. Estrabo diz que ele era o centro comercial de toda a Ásia, ou seja, muita gente passava por Éfeso. E foi para esta grande cidade que Paulo chega nesse verão. E da província como um todo, ele foi ajudado por muitos colegas, como Epáfras, que evangelizou as cidades da Frígia e o Vale de Lico, Colossos, Laodiceias e Herápolis, que também foram um trabalho brilhante e tão edificante, que Lucas diz que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto os judeus como o grego. Aqui nós temos um relato de um homem com uma visão, de um homem com um propósito, de pregar a Cristo, de pregar ao Senhor. E não importa o que vão falar dele, não importa o que estão falando, não importa o que vai acontecer, ele tem um propósito. E o propósito dele é pregar a Cristo. E não que o povo esteja embriagado em bebedices, em bebedeira, mas que o povo seja cheio do Espírito de Deus. Lucas relata alguns retratos, e parece que ele não anda com Paulo no sentido durante o seu ministério, mas ele tem, e ele faz alguns retratos. O primeiro retrato que Lucas faz é o encontro de Paulo logo depois de chegar a Éfeso com uma dúzia de homens que se chama de discípulos. Ele usa o nome discípulos porque Lucas normalmente quer dizer discípulos que aceitaram, que conheceram, que entregaram a sua vida a Jesus. E esses homens eram, e está implícito que na pergunta de Paulo, quando ele pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles dizem: nós nem sabemos o que é isso. Eles presumiram que eles eram crentes em Jesus, mas suspeitavam que o seu discipulado havia deficiências. Nós estamos hoje no século 21, estamos prestes a terminar o ano de 2020, mas ainda tem um evangelho que não é o evangelho de Cristo, é um evangelho cívico, é um evangelho que diz: vem para cá, dá o seu dízimo, dá o seu melhor, dá a sua oferta, faça isso, suba isso, vá para lá, vá para cá, mas não mostra o Cristo certo, o Cristo ressurreto da cruz do Calvário. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão correndo para tantos os lados, mas não estão entregadas ou entregues as suas vidas a Cristo. Por quê? Porque estão lhe oferecendo um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo tem problemas, tem dificuldades. O evangelho de Cristo não é um evangelho de facilidades, não. O evangelho de Cristo é um chamamento para as dificuldades, mas é nas dificuldades que nós conhecemos Ele. Aleluia. Como Ele é. Glória a Deus. Jó, no ápice do seu problema ávido, tudo havia acontecido. Parece que um tsunami passou na sua vida. A sua mulher diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. No texto original diz para Deus: obrigado, valeu até aqui, mas aqui de agora em diante eu vou sozinho. No texto original obrigado,
minhas decisões. Não, Ele conhece uma coisa. E Ele disse: tudo que eu tenho é dele, a minha vida é dele, os meus filhos é dele, os meus bens são deles, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Mas Ele grita, um dos maiores gritos para mim, na minha opinião: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço de contigo andar. Quem conhece Jesus de andar com Ele, não se preocupa com amanhã. Quem conhece Jesus de andar com Ele, está sim preocupado com o evangelho deficiente que nós estamos vendo por aí. Esses dias eu fui pregar num lugar e o pastor me elogiou porque ele disse: muito obrigado, porque o senhor pregou a palavra. Eu disse: obrigado porque eu preguei a palavra. Eu não entendi, pastor, porque a gente convida alguém para pregar e ele quer fazer o povo pular. Ele quer ser um palhaço de púlpito. Obrigado por pregar a palavra de Deus. Nós não podemos negligenciar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não tem arrudeio. O inferno não tem arrudeio. O inferno é inferno. E o céu de Cristo é as delícias para nós. É interessante nós notarmos aqui que Paulo mostra a esses discípulos que o trabalho que João fez era o trabalho preparatório. Mesmo as suas compreensões do ministério de João eram deficientes, mas ele estava ali. Deus tinha um propósito de trazer alguém para continuar a sua caminhada, a sua trajetória. O segundo retrato que Lucas pinta é a expulsão de Paulo das sinagogas. Depois de usufruir das suas hospitalidades por 3 anos, as autoridades expulsam da sinagoga de Éfeso e parece tê-lo suportado muito mais tempo que a maioria dos seus colegas. Mas Paulo está preocupado com uma única coisa: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Não se encha de vinho que causa alegria momentânea, mas enchei-vos do Espírito, que vai lhe fazer estar feliz todos os dias e constantemente. Vai lhe fazer estar feliz diante das circunstâncias que você vive. Vai lhe fazer estar feliz diante do problema que você está atravessando. Cerca de 20 anos atrás, eu passei com um amigo na favela do Heliópolis. E nós indo na casa de um irmão, nós passamos por uma viela e uma irmã cantando, uma senhora cantando. E nós fomos convencidos pelo Espírito a parar e conversar com aquela senhora. E ela cantava, salmodiava, dizia a palavra de Deus. E no meu pensamento eu dizia: será que ela não tem nenhum problema? Mas enquanto nós estávamos ali conversando com ela, o Espírito Santo tocava no meu coração e no coração do meu companheiro, dizendo: entregue uma oferta para ela. Não saia daqui sem entregar uma oferta para esta mulher. Depois de muito relutar, nós entregamos uma oferta para ela. E aí ela expôs para nós, dizendo: sabe por que eu estava cantando? Porque enquanto eu canto, eu estou sendo cheia do Espírito Santo de Deus. E eu disse: eu não entendi. Ela disse: eu estou há 3 dias sem comer, sem ter nada em casa, mas nem por isso eu estou amaldiçoando meu Deus. Eu estou cantando a Ele, porque enquanto eu canto a Ele, Ele prepara todas as coisas para nós. E ela cantando, e quando nós entregamos a oferta, ela disse uma coisa que tocou o meu coração, e ela disse: Deus me disse que de hoje eu não passaria sem comer uma boa comida. Quando a gente se enche de Deus, a gente esquece das coisas do mundo. O mundo está aí para nos afastar de Cristo. Nós podemos nos encher do Espírito Santo de Deus e preferencialmente nos enchermos da palavra de
Cristo, dos conselhos, das ordens, atender prudentemente, andar em retidão, andar em sabedoria, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Os dias são maus. Não vos embriagueis com vinho. Não devemos procurar atrás ou através de outras fontes. Não devemos procurar ir a outras fontes e arrotas, tem rachadura, outras fontes têm problema na água, outras fontes não têm água límpida, mas a água que Ele nos der é límpida. Foi isso que Ele disse para a mulher: a água que você beber desta fonte lhe tornará ter sede, mas a água que eu lhe der fluirá do seu rio, águas vivas do seu interior, do seu interior. Nós estamos vivendo uma sequidão espiritual e nós vivenciamos uma época de falsificação, de imitações baratas, um avivamento que não tem nada a ver com Cristo, com o Evangelho original. A igreja precisa voltar ao verdadeiro avivamento, e o verdadeiro avivamento é nos quebrantar, nos faz viver em piedade. O verdadeiro avivamento nos faz sair do barulho gerado pela vida e nos faz despertar, nos revigorar em nós e na igreja. Eu gosto muito da frase de Henry Golds, um metodista piedoso do século XVII, se não me engano. Ele diz: homens bons tiram dos seus sepulcros, de suas almas, sermões mortos, e sermões mortos matam. Tem muita gente pregando um sermão que mata, mas hoje ele disse: eu vim da vida e vida em abundância. Todos quantos participam são coparticipantes com Ele, do seu pão, do seu sangue, tem a vida eterna, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Oh, aleluia! Glória a Deus! O avivamento gera em nós lágrimas de sinceridade. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, como diz Whitfield, e lavar as nossas lágrimas no sangue do Cordeiro de Deus. O verdadeiro avivamento significa uma vida de volta, de volta à ação do Espírito de Deus, de volta a uma nova espiritualidade. Um genuíno avivamento marca as nossas vidas profundamente e não imediatista, não um momento de êxtase, não uma falsidade de intimidade. Um verdadeiro avivamento gera em nós profundidades diante de Deus. O avivamento verdadeiro é compromissado com a sua palavra. Nas páginas neotestamentárias, Neemias capítulo 8, o texto diz no verso 8 que eles leram o livro da lei de Deus. O avivamento não chega senão pela sua palavra. Pela sua palavra, lata vazia não é avivamento. O avivamento genuíno consiste em uma vida espiritual que transmite aos mortos uma nova saúde espiritual e também aos vivos. O povo de Israel encontrou o livro da lei de Deus que se havia perdido, e agora esse mesmo povo lê o livro da lei e tem um encontro com o avivamento. O texto diz que o encontro deles os fizeram esclarecer, eles foram explicados e os seus sentidos foram aguçados. John Stott disse que na Babel os homens orgulhosamente tentaram tocar o céu, mas no Pentecostes o Espírito humildemente tocou a terra e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Na Babel Deus confundiu as línguas, mas no Pentecostes Deus esclareceu. O avivamento não confunde, o avivamento sim ilumina os nossos caminhos. Oh, glórias! O avivamento gera lágrimas em nós. Neemias 8:9 diz que o
da nossa vida. Nós podemos hoje viver um novo começo. Eu creio, Deus. Nós podemos hoje viver um novo avivamento. Não um avivamento gerado pelo barulho, não. Um avivamento que nos faz olhar interiormente e olhar para a nossa vida, de como nós estamos. As ruínas precisam nos incomodar. Este momento difícil que estamos passando em pandemia precisa nos incomodar. Nós precisamos nos achegarmos mais próximos de Deus. E como é que nós nos achegamos próximos de Deus? Chorando, valorizando as nossas descobertas. Apocalipse 2, Apocalipse 21, verso 4 nos diz: se nós chegarmos diante dele chorando, ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Oh, aleluia! Roy Hesson advertiu dizendo: avivamento não é subir a ladeira com um tambor, não senhor, avivamento vai descer o Calvário em grande choro. Foi lá no Calvário, na cruz do Calvário, ele num centro, um ao lado e outro ladrão ao outro, em que João está ao longe, Maria sua mãe está de longe vendo. Mas cadê os discípulos que andou com ele? Cadê os seus irmãos? Cadê a multidão que andou com ele? Cadê aquele povo que alvoroçava quando Jesus chegava? Todos o abandonaram. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando todos te abandonarem, Jesus estará com você, do seu lado, dizendo a você: eu não vou desistir de você, eu não vou desistir de você, eu não vou desistir de você. Olha o que o Neemias capítulo 8, verso 10, o texto diz: a alegria do Senhor nos fortalecerá. É esta alegria que nos faz caminhar em momentos difíceis. É esta alegria, é essa alegria que nos faz caminhar em momentos difíceis, dizendo: eu creio em ti, Senhor. Alain Brizotti disse: o caminho do avivamento não é pavimentado pelo asfalto da felicidade, não, mas antes ele é repleto de pedregulhos da renúncia. O caminho que nos chama, que nos confronta a mudança. Um tempo de Paulo que ele confessa, ele chama o povo a se confessar. E Paulo, escrevendo a segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 12, verso 15, ele disse: eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Isto é o Evangelho de Cristo. Aleluia. É o Evangelho que está preocupado com pessoas, não com dinheiro de pessoas. É o Evangelho que está preocupado com a pregação genuína. Abacuque, escrevendo, disse: aviva, Senhor, a tua obra. Capítulo 3, verso 2. Oração, fé e alegria. Nós somos chamados para trilhar a senda do Evangelho. Evangelho é caminho de cruz, mesmo asfaltada pelas práticas da oração. É um caminho difícil a ser percorrido. Nas nossas dificuldades, o avivamento age, nos capacitando. A igreja precisa estar firmada para esse tempo difícil. Nos tempos de desânimo, nós devemos sermos fortalecidos pelo poder de Deus. Somos casa, somos morada, somos o seu Israel. Em nós ele habita. Quando o seu povo, quando o povo de Deus se humilha, ora e se converte dos seus maus caminhos, o Senhor intervém sarando-nos. Ele nos sara, ele tira, troca o nosso coração, molda a nossa vida. Sabe o que acontece, queridos? O pecado jamais irá nos tirar o direito de fazer parte da família de Deus. Ele nos afeta o nosso relacionamento, dentro e fora do ciclo familiar. Mas nós temos oportunidades
que nos redimiu e nos achegarmos diante de Deus. Achegarmos diante dele. O mundo é desesperadamente corrupto. Contudo, está debaixo da guarda do amigo por excelência. Jesus é o nosso amigo por excelência. Glória a Deus. Ele está nos guardando, está nos guiando. E se você pensa no evangelho de facilidades, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo tem cruz. Na cruz, a salvação. Na cruz, a vida. Na cruz, a proteção contra os nossos inimigos. Na cruz, o auge da virtude. Há na cruz. Na cruz, a perfeição e santidade. Na cruz, portanto, está sempre pronta a nossa espera. Pode não ser agora, talvez seja amanhã, talvez seja depois, mas todos nós temos uma cruz para carregar. Paulo disse: não vos embriagueis com o vinho que há contendo, mas enchei-vos do Espírito. Se todos nós temos uma cruz, todos nós carregamos uma cruz, por que nós não optamos a seguir a cruz de Cristo? Por que nós não optamos a seguir a cruz de Cristo? O interessante é que A.W. Tozer diz: o homem que se contenta a seguir Jesus de longe, jamais conhecerá as proximidades, as maravilhas da sua proximidade. Nós estamos carregando a nossa cruz, olhando para o autor, consumador da nossa fé e dizendo: eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu creio, Senhor, em Ti. Se o Senhor fizer, eu creio. Se o Senhor não fizer, eu vou continuar batendo. Porque Mateus disse: batei e abri-se-vos-á. Mateus capítulo 7, verso 7. Fernando Pessoa, um dramaturgo, disse: é tempo de atravessarmos, ou é tempo de travessias, e se não ousarmos fazê-la, ficaremos sempre à margem de nós mesmos. Nós temos a opção de ir ou ficar. A ordem de Paulo foi: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu posso encher do Espírito Santo louvando a Deus, salmodiando, meditando na sua palavra, falando de Cristo a outras pessoas. Lembre-se que quando a gente fala de Cristo a outras pessoas, muito mais do que palavras, a nossa vida fala mais alto. Quando a gente vai evangelizar outras pessoas, muito mais do que palavras, a nossa vida fala muito mais alto do que palavras. O Evangelho de Cristo é um chamamento para as dificuldades, as suas virtudes também. O Evangelho de Cristo é um chamamento para nós andarmos mais perto dele. E eu me lembro de um hino que diz: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, Ele está no controle de todas as coisas. E na palma das suas mãos. O choro dura uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aleluia! A alegria vem ao amanhecer. Eu profetizo na sua vida. Eu creio, Deus. A alegria vem ao amanhecer. Eu creio. Eu creio que Deus pode fazer muito mais do que eu penso, do que você imagina. Aleluia! Porque os pensamentos dele são de paz e não de mal. Eu creio. Curva a sua cabeça, eu quero orar e entregar o microfone à pastora. Pai, acabo de pregar a tua palavra. Acabo, Senhor, de expor a tua palavra. E não é a minha palavra, é a tua palavra. Que ela faça morada em nós. Que ela me mude
antes de mudar o meu irmão. Que ela ache guarida no meu coração e no coração da tua igreja, no coração desse ouvinte que ouviu a tua palavra hoje. Pai, salve vidas pela loucura do Evangelho da cruz. Salve vidas, Senhor. As nossas vidas estão nas tuas mãos. A nossa família está nas tuas mãos. Tudo que temos está diante do Senhor. E é o Senhor que decide tudo em nós. Pai, que a nossa oração seja uma. Senhor, nos ensina a orar. Nos ensina a buscar a tua presença. Que nós estejamos prontos para o teu agir, para o teu falar. E tudo que o Senhor falar conosco, nós entendamos, ó Deus, para a tua glória. Eu te louvo e te agradeço nesta noite, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Você pode aplaudir Jesus.